Eu também não estou ouvindo, não. Aqui também não. Ó Senhor, defender-nos do mal. Gente, é porque a gente pode ler. Ampara-nos nas lutas da vida. Conduz-nos ao caminho do trabalho e da humildade. E reconhecidos à frente o teu berço de luminosa esperança, nós te rogamos, sobretudo, Senhor, os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo, fiéis a Deus, hoje e sempre. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens. De boa vontade. Assim seja. Assim seja. Nós convidamos a nossa companheira Antonieta Mendes, a nossa assessora de meio ambiente, para poder fazer a apresentação do nosso palestrante, professor Dr. Quintino Araújo. Obrigada, governadora. É um prazer muito grande fazer a apresentação do Dr. Quintino Reis de Araújo. Não somente pela sua competência profissional, mas também pelo ser humano que ele é. O professor Quintino Reis Araújo, ele é engenheiro agrônomo pela Universidade de Brasília, em 1981, mestrado em 1992 e doutorado em 1996 em fitotecnia, conservação do solo pela Universidade Federal de Viçosa, pós-doutorado da Universidade da Flórida, em 2003, pós-doutorado da Universidade de Oeste, Austrália,
Universidade de Hamburgo, na Alemanha, em 2009. Auditor Fiscal Federal Agropecuário, pesquisador aposentado, em dezembro de 2017. Da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, professor titular da Universidade Estadual de Santa Cruz, parecerista ad hoc do CNPq, atuou como conselheiro da Sociedade Brasileira de Ciência e do Solo, 2001-2005, delegado do Brasil, MAPA, na Convenção sobre Diversidade Biológica das Nações Unidas, 2005-2006. Membro da Comissão Nacional de Elaboração do Projeto de Lei sobre Uso, Manejo e Conservação do Solo, coordenada pelo MAPA. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em manejo e conservação do solo e da água, atuando principalmente nos seguintes temas: região cacaueira da Bahia, principalmente Mata Atlântica, Itaboleiros, conservação do solo, capacidade de uso das terras, qualidade do solo, manejo e cultura do solo e gestão ambiental, com ênfase ao manejo de bacias hidrográficas, atividades de turismo rural. Então, aqui está um resumo do Dr. Quintino Reis de Araújo, porque o currículo do Dr. Quintino é muito extenso, então não teria como ler todo, então nós temos um resumo apenas. Pronto, governadora. Nesse momento, nós passamos a palavra ao doutor Quintino Araújo, para fazer, né, sua palestra, trazer as suas informações e as nossas orientações para todos nós. Muito bem. Boa noite a todos. Luciane me ouve? Antonieta me ouvem? Sim. Eu queria dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês. E eu gostaria de estar conversando com vocês de uma maneira um pouco mais informal, né? Eu vou tentar agir de maneira muito informal aqui e peço a licença ao grupo para que seja dessa forma o nosso bate-papo. Daí eu já vou começar a dizer que aqui na nossa terra, poucos conhecem Antonieta por Antonieta. A grande maioria conhece por Nieta. Então, quando eu falar Nieta, me dirigir a Nieta, eu estou me dirigindo a todo o grupo de forma carinhosa, de forma amorosa, como isso é importante. E quando Nieta diz assim, o currículo dele é muito grande, eu queria dizer, Nieta, nesse começo, de que de nada, né? Como diz Cora Coralina, de nada adianta um currículo grande, ter bens, se na verdade você não sabe tocar o coração das pessoas. Por falar em tocar o coração das pessoas, tem algumas coisas que vão surgindo aqui no bate-papo, como que não estavam no script, né? Mas assim, por exemplo, nós temos aqui 40 pessoas na sala, e parece que só tem meia dúzia de homens. Isso quer dizer que a mulherada está dando um show de sensibilidade, é? Será que é isso? Eu não sei, mas faz parte da nossa reflexão aqui de meio ambiente também, sabe, minha gente? Parece que não, né? Realmente, essa mensagem, essa reflexão não estava no script. Mas quem tem sido, na história da humanidade, os principais interventores referentes à economia, ambiente, é o homem ou a mulher? Será que essa coordenação, essa liderança passar para a mão das mulheres, a gente vai ter um meio ambiente mais respeitado? Mas vamos lá, né, minha gente? Eu vou ainda também, dentro dessa informalidade, Nieta, eu vou pedir aqui a 3 ou 4 pessoas, por gentileza, que me falem de onde são, porque isso é fundamental para o nosso bate-papo. Por exemplo, aqui, Cristiane. Cristiane, você fala de onde, Cristiane? Você é de onde? Itabuna. Itabuna. Ah, legal. Estava achando você familiar. Ótimo. Aqui. Judite. Não estou ouvindo Judite. Judite. Fátima. Está falando de onde, Fátima?
Eu estou falando de Salvador, Bahia. Eu sou do Salvador, muito Lions bem. Clube Salvador Sudoeste. Legal. Francesca, tá falando de onde? Eu sou também de Salvador, Bahia, Lions Le- Clube Salvador Sudoeste. Legal, legal. Vera Lúcia? Não estou ouvindo a Vera. Vamos ver se a Vera se liga ali. Biratã, de onde, Biratã? Seu colega da CEPAC, meu irmão. Oh, é o nosso querido Bira. Justamente. Você tá, sabe que é que você está muito mais bonita aqui, aí não deu para reconhecer, sabe, meu irmão? Obrigado, Mas legal, obrigado, Bira, que você esteja sempre. aqui, viu? Muito bom. Bom te ver com Prazer tá te saúde. vendo pela telinha aqui, viu? Mas tudo bem, olha, minha gente. E aproveito, me permita, Sim. me aproveito para pedir à comunidade que aproveite a sapiência e o conhecimento desse cidadão, que eu tive o prazer de conviver na mesma instituição ao longo de 45 anos. Então, eu sei quem é Quintino, que é o doutor Quintino, que é meu amigo Quintino. Um abraço. Minha gente, olha, eu queria dizer que não estava no script, e essa informação também não estava, viu? Nem tinha combinado com o Bira essa história, tá certo, minha gente? Mas sabe, Bira, eu já tô. Então, aqui, então vamos lá, né? Então, é Nieta, e o Biratã é Bira, sabe, minha gente? É Bira. Mas assim, já tem, Bira, desde 83 que eu dou aula, sabe? Sei. Então, assim, saber de onde são, né, os interlocutores é fundamental. Eu vi alguém aqui falando de Morro do Chapéu, vi alguém falando de Jacobina, de Mato Grosso do Sul, confere? E aí, meu leque de reflexão abre quando vai se falar de meio ambiente. Alguém levantou a mão, eu não sei se eu não vi bem quem foi, eu não sei se está na hora de passar a palavra. Bem, eu vou continuando aqui, se realmente for uma coisa bem necessária, por favor, pode bater a mão que a gente vai começando. Minha gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou projetar uns slides, porque vai ficar mais didático para a gente conversar sobre isso, porque eu queria dizer uma coisa. Estou olhando aqui Cleusa, Manuela, Maria José, Judite, Cristina, Fátima, Sullivan, estou vendo todo mundo. E queria dizer para vocês, Bira, que qualquer um aqui poderia dizer o que eu vou dizer. Independente de nós sermos professores, médicos, advogados, administradores, sociólogos, agricultores, independente disso, da profissão, acima de sermos um profissional no mercado, nós somos cidadãos e cidadãs. E nesse sentido, eu tenho certeza, né? Eu estou vendo aqui pessoas mais jovens que eu, pessoas às vezes com um pouco mais de idade que eu, tenho certeza que ao longo da vida todo mundo se envolveu com esse tema, de uma forma ou de outra. É claro que quem está ligado mais à biologia, essas coisas, termina afunilando, como eu tive a satisfação de trabalhar com agronomia e me dedicar à conservação de solos, que tem tudo a ver com o meio ambiente. Mas tenho certeza, minha gente, que, modestamente, o que eu vou dizer aqui, qualquer um poderia falar. Eu vou apenas trazer alguns pontos para que a gente recorde, né? Recorde com relação à nossa postura frente ao ambiente. E é claro que eu digo assim, coisas boas, coisas agradáveis, eu acho que a gente pode ouvir 10, 15 vezes. Porque a cada vez a gente vai consolidando, vai refletindo de outra maneira, vai revendo com outros olhares. Então, eu acho que é importante a gente estar trazendo essa mensagem aqui. Eu vou projetar, Nieta, nossos slides e, por gentileza, você vai me dizer se vai estar aparecendo aí normalmente. Tudo bem? Nieta, está enxergando? Sim, tudo bem. Tá bem. Qualquer dificuldade, me falem. Então, a partir de agora, nessa projeção, eu não vou estar vendo vocês, né? Estou numa forma de projeção em que eu estou vendo minha apresentação. Qualquer necessidade, Nieta, Luciene, por favor. Também Nieta, também Luciene, também Sebastião. Eu vou tratá-los de maneira informal, tá certo? Ok. Tranquilo, fica à vontade. Assim, tranquilo. Muito bem. Então, nós temos aí um primeiro slide, né? Alguém está com o microfone aberto aí. Nós temos um primeiro slide que pergunta: quem está se vendo nesta página? É um ponto interessante para a gente pensar, porque nós somos
Um, um em quase 8 bilhões de pessoas na Terra, né? Então, nós somos, entre aspas, quase nada, mas qualquer um de nós pode ter uma atitude frente à sociedade, frente à humanidade, frente ao meio ambiente, que pode ser uma atitude altamente destrutiva ou altamente construtiva. Então, ninguém está se vendo nessa página, mas, olha, minha gente, essa é uma estrela, né, hipergigante, que é 1420 vezes mais que o Sol, e o Sol, que é 100 vezes maior que o raio da Terra. E a Terra está aqui nessa página. Observem que nós não tínhamos nos visto, mas nós estamos nessa página. Então, veja a capacidade que nós temos de destruir ou de construir. Desculpem. Então, o título da mensagem de hoje, que fala do meio ambiente, né, combinei com o Nieta, é este aqui. O que sou no meio ambiente? Quero que todos prestem atenção nesse verbo aí, sou, de ser. Só um minuto, alguém entrou aí apresentando, não está aparecendo, a sua apresentação parou de apresentar. Parou. Então eu vou Já dar ia uma falar parada isso. aqui. Alguém mexeu em alguma coisa que não deveria. Então eu vou... É a companheira Marília Silva, que está gravando, inclusive. É isso, Marília Silva Ramos Rios. Por Maria favor. Silva. Companheira Maria Silva, por favor. Desliga aí. Não pode usar a câmera. Obrigada. Ok, então eu não sei exatamente, Nieta, onde minha apresentação foi interrompida. Foi no segundo slide? Sim, na hora do apareceu, né, o sol ali, assim, vai começar. Então, tudo bem. Começa do sol. Tá bom, então eu vou naquele ponto ali para voltar com vocês. Vou ter que voltar aqui uma telazinha. Em que eu dizia que nós estamos nessa página, porque essa página tem a Terra. Nós somos parte da Terra, apesar de sermos 1 em 8, quase 8 bilhões. Mas que, simples que sejamos, pequeno que sejamos, podemos construir ou destruir a Terra. Muito bem. E o título que a gente definiu, me desculpem, aqui tá, foi esse aqui. Né? O que sou no meio ambiente. Então, eu queria que a gente já começasse a refletir sobre esse verbo sou, ser. Verbo ser. É preciso que a pessoa se entenda pertencendo ao meio ambiente. Né? E aí entra, nesse momento, já essa reflexão do dilema entre o ter e o ser. Nesse confronto entre o ter e o ser... Ô, Guga, vem cá, Guga, senão aqui tá sem som. Eu foi ali rápido. Nieta, tá me ouvindo, Nieta, bem? Estou. Tá bem. Alguém tentou baixar o som. Bem, foi a então, Maria Coutinho, pode seguir, pode dar... Tá bem, legal. O dilema entre o ter e o ser é uma coisa fundamental, minha gente, para que a gente passe a ver, olhar o meio ambiente como algo em que nós somos parte. Olhar no sentido de conviver e não de usar, de explorar. Observem, por favor, o sentido que, né, a questão da materialista, usa para as expressões explorar ou usar. Bem diferente do que é o sentido de conviver. Conviver, viver com. Que embute uma série de questões ligadas à solidariedade, a respeito, etc. Muito bem. Então, vem já essa interrogação também. Qual o componente mais importante nesse bloco de elementos da natureza, né? Qual é o mais importante? A gente pode não depender do ar, do solo, da água, da fauna, da flora, dos inorgânicos? Estou falando da gente, porque a gente se coloca como o principal, quem pensa, e será que é? Essa
essa sequência aí mostra muito de que forma o meio ambiente é alterado. A partir de um ambiente natural, né? Quando ele passa pela agricultura, ele já é drasticamente alterado, né? Porque a gente, às vezes, tem 100, 200, 300, 500 espécies diferentes em um hectare. Quando você faz agricultura, essas 500 espécies saem e entra uma espécie só. Olha que mudança, olha que mudança. E quando você sai da agricultura e vai para a zona urbana, a metrópole, essa desorganização, né, ela se aprofunda muito mais. Nós temos uma sequência de momentos históricos da humanidade, né, uma onda civilizatória, aqui para ser rápido, né, mostrando na primeira era, onde você tinha os ecossistemas naturais e o homem convivendo de forma mais bárbara, entre aspas, mais nômade. Depois o uso do fogo da água. No terceiro, a Revolução Industrial. E a partir daí se aprofundou muito a intervenção, a interferência nos componentes que a gente viu do meio ambiente. E essa interferência traz hoje, nessa fase 4 que nós estamos vivendo, traz hoje uma situação muito próxima do caos. Eu digo caos, e muitos podem dizer, será que, Tim, que a gente já chegou, não chegou? Observem os fatos que nós vivemos de enchentes, de queimadas, de muito calor, de muito frio. São, né, de geleira, né, dos polos, são, minha gente, são sinais de um limite. Sinais de um limite para essas condições. Felizmente, apesar disso, nos últimos anos, muitas coisas boas têm acontecido e vários programas começam a fazer com que essa curvazinha comece a subir de novo, sabe, minha gente? Começa a subir, a gente já começa a ter diversos programas que buscam realmente o desenvolvimento sustentável, pensa na questão da bioética, né, que é uma coisa, um termo relativamente novo, mas que puxa muito essa questão de ver a vida, né, ver a biologia como o centro da atenção. E aí, essa imagem nos faz pensar também, né? Tá? Porque o homem, ele se coloca como um componente à parte que domina tudo na natureza. Mas ele não é um apêndice, né? Ele faz parte. Tá? Ele é. Olha o verbo ser aqui. Então, assim, esse slide mostra um pouco essa reação da natureza, né, para com as atitudes do homem. Isso aqui, inclusive, eu mostrei em 2 momentos, em anos passados, momentos em que se pediu para falar um pouco da ligação entre religião e meio ambiente, algo assim, né, no seminário, depois na universidade, e aparece esse termo, né? E esse termo, ele é importante para todo o nosso dia a dia, seja no trabalho, seja na família, seja na sociedade, e, claro, na relação com o meio ambiente. O cuidado, né? O significado do cuidado, ele é extenso, né? Mas o cuidar traz essa palavra de estabelecer comunhão, né? Aquele sentido da convivência, do viver com a sintonia de pensamento, sintonia de trajetória, identificação com aquela pessoa, identificação com aquelas coisas sobre as quais você tem que manejar, mas que você depende, seja o ar, seja a água, seja a fauna, a flora, assim por diante. E esse cidadão, né, um escritor brasileiro muito bom, ele fez um livro chamado Saber Cuidar, gente, que tem essa visão teológica e do meio ambiente muito aprofundada, muito boa. E ele, né, o Leonardo Bolla, fala assim, o cuidado com a terra representa o global. O cuidado com o próprio nicho, onde você vive ali, nicho ecológico, seu entorno, representa o local. O ser humano tem os pés no chão, que é o local, e a cabeça aberta para o infinito, no sentido da sua posição de homem, de mulher, mas no sentido da relação com a divindade. O coração une chão e infinito, abismo e estrelas, local e global. A lógica do coração é a capacidade de encontrar a justa medida e construir o equilíbrio dinâmico. Então, esse livro é muito importante, ele fala dos cuidados que devemos ter com o ambiente, com os pais, com a avó, com os filhos, com a escola, com a família. É uma abordagem bem interessante. E um outro ponto que eu discuti lá nessa questão da relação do meio ambiente, religiosidade, né? Não religião, mas religiosidade, espiritualidade, mostrava os exemplos desses modelos de ser cuidado, né?
Na humanidade, quais as pessoas que a gente tem como exemplos para isso? Então, nós temos aqui, né, nosso Jesus de Nazaré como principal mentor dessa caminhada nossa, onde já se dizia, né, em produções do Evangelho, de que cuida de cada cabelo da nossa cabeça, da comida dos pássaros, das plantas, do sol e da chuva para todos. Para todos. No sentido, né, de mutualidade. Então, esses pontos que eu anotei da Bíblia, eles são pontos relacionados com a discussão de meio ambiente. Mas, assim, Jesus de Nazaré, né, nos deixa essa lição, né, do passado, da nossa vida e do futuro, mas a gente sempre teve também, né, no dia a dia, pessoas que sempre trouxeram, assim, um testemunho, uma prática exemplar para qualquer um de nós, né? Como Madre Teresa de Calcutá, como Buda, Nelson Mandela, São Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, são pessoas iluminadas entre nós. E então, assim, eu vou começar a passar algumas imagens, alguns pontos, reflexões, para que a gente pense um pouco nessas questões ligadas ao meio ambiente. Então, assim, eu coloquei essa pergunta: qual a biodiversidade de uma árvore? A biodiversidade, ela inclui todos os componentes vivos de um determinado local. Então, vai desde micro-organismos, roedores, mamíferos, aves, insetos, assim por diante. E eu lembro de uma pesquisa que mostra de que na Amazônia, numa árvore assim, numa zona tampão, ou seja, no limite entre a mata e a área desmatada, aquela árvore não estava nem na área desmatada, no pasto, nem estava dentro da mata, ela estava no limite. Uma pesquisadora analisou e viu que ao longo de 1, 2, 3 anos, ela encontrou 250 espécies de seres vivos vivendo em comunhão, em associação, em troca com aquela árvore, com uma árvore. Então, minha gente, é por isso que eu pergunto: qual a biodiversidade de uma árvore? Agora, essa é uma espécie. E se ao invés de uma espécie eu tiver mais 5, 10 espécies diferentes? Ao invés de 250 seres vivendo em sintonia, vão ter muito mais. Né? Isso foi uma reportagem na revista Veja, de 97, essa foto aí, mostrando a floresta sitiada. Né? Mas uma imagem, né, do Cristo crucificado, que nos dá uma simbologia muito grande. E em outro trabalho aqui no interior da Bahia, eu vi na parede da praça essa mensagem. Foi perto de Jacobina, viu? A colega de Jacobina foi perto de Jacobina. Então, dizia assim: olha, educação ambiental, né? É uma questão de sobrevivência para a natureza. Atenção, não jogue lixo nas ruas e nos mananciais. O tempo de decomposição desses materiais é muito elevado. Então, falava, o papel demora de 3 a 6 meses, o pano de 6 meses a 1 ano, o nylon mais de 30 anos, o plástico mais de 100 anos, o filtro de cigarro mais de 5 anos, chiclete 5 anos, borracha, tempo determinado, metal mais de 100 anos, madeira pintada 13 anos, vidro 1 milhão de anos. São números, né, às vezes aproximados, muda aqui, muda por lá, de forma geral, nos dá uma ideia. Perdão por interromper, mas você está em qual slide? Desculpe, Sebastião? Não, sou Luiz Antônio, filho de Nieta. Você está em qual slide? Eu estou no slide que mostra o tempo de decomposição dos materiais. É porque o slide que está, o slide 3, a página 3, o que sou no meio ambiente. Só um instantinho. Isso, educação ambiental, a placa, não é isso? Atenção, não jogue lixo nas ruas e mananciais. Não dá para abrir, licença um pouquinho, não dá para Sim. abrir um pouquinho mais o slide, que é ali naquela página, naquela... Não, sabe, Zé, não dá tá? para abrir. Viu, Zé, dá para abrir, me desculpe, é porque agora a colocação do colega anterior aí me preocupou. Vocês não viram os slides passando? Vocês viram? Não, não, estava só naquele primeiro. Também não vi. É estranho, minha gente, me desculpem. Me desculpem, eu realmente vou parar aqui, eu vou reiniciar aqui e vou passar rapidamente. Então, desculpe, Nita, vou interagir contigo. Estava só naquele slide parado, isso tudo que eu falei, vocês não viram? Não, Cristina.
É uma pena. Eu vou voltar lá e vou passar os slides, porque existe uma ilustração por trás disso, me desculpa. Vamos ver aqui, um instantinho. Acontece, né? Acontece. Mas... Nieta, por gentileza, me... Vocês estão vendo passar agora? Sim, está passando. Retornei. Ação. Retornei. Agora está passando. Tá. Você retornou o que estava Agora antes, passou normal. porque Passou só no normal, meio né? ambiente. Tá, então, minha gente, me desculpe, eu vou passar rapidamente daqui para frente para que vocês tentem ligar a mensagem que eu deixei, porque infelizmente ficou aquela mensagem toda em cima de um slide só. Vamos lá, ok? Então, aqui eu perguntava qual o componente mais importante dentre todos esses. É bom que a gente pense se realmente é só o homem. Né, que há esse sentido de desorganização a partir do meio natural, passando pela agricultura e na zona urbana, o sentido de desorganização afetando o meio ambiente. Há essa mudança aí das eras da humanidade, né, que vai desde a primeira era lá, chegando depois da Revolução Industrial, nos dias de hoje, que nós temos todo esse caos. Mas agora que a gente recomeça e toma iniciativa de vários programas importantes no sentido do desenvolvimento sustentável da bioética, esse slide, né, que eu mencionei, que faz bem o homem refletir sobre essa questão de ele intervir, mas não achar que isso reflete sobre ele. Ele se acha um apêndice, na verdade, mas ele é componente efetivo. E a questão do cuidado, né? Eu discuti, imaginava, vocês estavam acompanhando, né? Que significa cuidar, estabelecendo comunhão, né? Que nos traz o sentido de solidariedade. E esse cidadão, que fez um livro muito importante, chamado Saber Cuidar, onde ele discute cuidado com o meio ambiente, com a ecologia, com os pais, com a mãe, com os filhos, com o colega, com o trabalho, com a sociedade, com o meio ambiente. Isso aqui são exemplos de pessoas no nosso universo, na nossa vida, né? Exemplares para a questão ambiental, a partir do próprio Jesus de Nazaré, né? Com várias passagens na Bíblia sobre essa posição relacionada com o meio ambiente, mas que a gente tem também pessoas com uma visão mais aprofundada nesse sentido, que a gente tem que respeitar essas pessoas, entender como mestre nesse sentido. A questão da biodiversidade, que eu comentei, sobre essa imagem, né, que fala da floresta sitiada, representando aí mais ou menos um crucifixo, né, e quando eu mencionei de que uma árvore só na Amazônia, no limite entre mata e área desmatada, uma árvore só aloja 250 espécies, né, ao longo de 2 ou 3 anos de pesquisa. E aqui foi onde eu estava comentando. Então, eu agradeço aí o alerta, né, para retomar e dizer que essa imagem que eu vi perto de Jacobina fala disso aí. Então, isso aqui é muito importante, tá? Eu não sei, né, não sei exatamente a prática de cada um, a trajetória de cada um, a vida de cada um, e o quanto a gente já conviveu com ambientes perfeitamente civilizados, né? Seja em alguns estados do Brasil, seja no exterior, mas quando a gente vê uma coisa muito civilizada, a gente olha assim e fala, poxa, por que lá, em boa parte do Brasil, não pode ser assim? Por que eu tenho que jogar papel no chão, plástico no chão, vidro no chão? E por que, às vezes, eu sou uma pessoa estudada, mas jogo no rio porque o rio tem correnteza e vai levar embora? Onde está o cuidado? Onde está a comunhão? Onde está a visão de solidariedade? Se eu aqui em Itabuna, né, grande parte do grupo é daqui, jogo no Rio Cachoeira um material poluente, azar, porque eu jogo no rio, a correnteza vai levar embora. Esse é um pensamento muito mesquinho e equivocado, porque eu vou ali adiante na correnteza, o rio desce para Ilhéus, e vou estar prejudicando meus irmãos lá em Ilhéus. Meus irmãos? Eu joguei um material poluente aqui em Itabuna, daqui a 3 meses, eu fui para a praia em Ilhéus. Sabe o que acontece? Eu comi um caranguejo poluído pelo material
contaminante que eu joguei aqui em Itabuna. É preciso pensar nesse conjunto, nessa visão integrada. Um evento que eu participei, ligado às Nações Unidas, mas nesse caso aqui em Curitiba, falava que a biodiversidade está no povo. Talvez para valorizar a questão do papel do homem, né? E lá a publicação... Ô, Nieta, agora está passando o slide, né? Tá, passou. Legal. Muito bem. Biodiversidade Então, assim, é o povo. Exatamente. Então, observem que os outdoors lá em Curitiba mostravam isso. Olha que simbologia interessante, né? Mostrando várias componentes da natureza representados pela face, né, das pessoas. Muito interessante, muito criativo. E tem coisas, minha gente, que a gente tem que avaliar, são questões científicas. Por exemplo, vários estudos das Nações Unidas dizem de que, às vezes, em geral, o bicho vivo ele dá mais dinheiro do que morto. Olha aqui, ó. De 200 a 1.500 pessoas por noite em Austin, no Texas, vão ver a maior colônia urbana de morcegos dos Estados Unidos. 1,5 milhão de bichos. É um negócio de 3 milhões por ano de dólares. Aqui na Bahia, né, o Projeto Tamar, especialmente, em Praia do Forte, recebe cerca de 500 mil visitantes por ano. Né? E embaixo se fala das abelhas. Olha. As abelhas, elas geram uma economia, atenção, de 3,1 bilhão de dólares por ano ou mais para os Estados Unidos. Sabe por quê? Porque se não existisse a abelha, o homem teria que sair polinizando de florzinha por florzinha, de florzinha por florzinha, o que representaria, nessa estudo aí, 3,1 bilhão de dólares. 3,1 bilhões de dólares. Então, assim, observe que tem coisas que a gente, às vezes, não valoriza, mas que tem uma função para a evolução humana, né, para a sociedade, uma função vital e fundamental. Isso aqui é uma coisa conhecida de muitos, né? Fala dos 5 R's. 5 R's da sustentabilidade. Começando aí pelo recusar em cima, né? Recusar produtos prejudiciais, selecionar, né? Saber filtrar. Isso aqui parece simples, minha gente, mas, por exemplo, se a gente fosse fazer uma apresentação só sobre esse recusar, isso aqui já daria 1 hora de conversa, olhe lá. Porque a gente seleciona isso através da qualidade de produto, se é enlatado, se não é, do rótulo, da composição. Isso aqui tem muito a ver com a vida nossa, a trajetória, a cultura nossa, né? A cultura nossa. Por exemplo, é bom sempre citar a questão da área médica, né? Nós somos formados de que o que cura é o remédio de farmácia, né? Alopático. Mas, na verdade, a natureza nos oferece uma composição maravilhosa. Só que, assim, ao longo de 40, 50, 60, 70 anos que nós temos, nós não tivemos nas escolas, no currículo, em nenhum momento essa informação. Como é que a gente quer, né, ao longo de 50, 60 anos de vida, ter informação se ela não chega? Muito bem, isso aí realmente daria pano para muita manga. O outro item fala do repensar, né? A sua responsabilidade. Como você agir diante dessas questões. No seguinte, reduzir o consumismo, né? Isso é bem importante, a gente pensar nisso. A gente tem que ter cuidado mesmo, porque a gente copia muito sociedade como sociedade americana, por exemplo, né? Eu queria dizer que é importante, às vezes, a gente ver um pouquinho. Eu já estive por lá e vi que é incrível como, na verdade, assim, eles trocam as coisas sem que haja necessidade. Uma cadeira solta um parafuso, não troca o parafuso, troca a cadeira toda. Eu fui para os Estados Unidos fazer pós-doutorado, eu fui com professor, fui com pesquisador. No condomínio que eu morei, né, eu pegava muita coisa boa para usar no lixo. O pessoal coloca lá, você olha, tá bom, a cadeira, a mesa. É impressionante. Então, que a gente tenha cuidado com essa questão do consumismo. E assim, é que a onda, né? A onda tecnológica e do mercado nos leva a isso, né? Nos leva a trocar de tudo, né? De roupa, de carro, de celular, de computador, etc. O outro item fala de reaproveitar, né? Reaproveitar todo o material que você tem, reusar.
Isso é uma coisa que está muito desenvolvida em várias áreas. E o outro fala de reciclar, ou seja, reinserir aqueles produtos na cadeia de utilidade com outras finalidades. Outro ponto importante, que todos têm informação, mas sempre vale a pena a gente recordar, diz respeito a esses objetivos do desenvolvimento sustentável que as Nações Unidas trazem para a gente. Já tem alguns anos isso, né? São 8 jeitos de mudar o mundo, tá? E aqui eu coloco eles de outra maneira, né? As metas do milênio, com esse símbolo das Nações Unidas. E essa meta do milênio, essas metas do milênio, elas centram a atenção na questão da erradicação da pobreza e em relação à fome, a universalização do ensino básico, promover a igualdade entre sexo e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater, né, diversos problemas de saúde e doenças, e tivemos agora essa questão da Covid, garantir a sustentabilidade ambiental, desenvolver a parceria mundial para o desenvolvimento nesse sentido. Então, vejam que o ambiental está colocado, mas todos têm a ver com esse item, né? E há um detalhamento disso que é muito importante. Eu queria dizer que Nieta falou da minha participação em convenções das Nações Unidas, e eu comecei a ter um contato mais próximo, quando eu já estava, né, com certa idade e tal, foi por volta de 2005, e ali eu passei a ter uma informação que eu não tinha antes. Por exemplo, eu fui e cheguei lá, fui num evento de 4.000 pessoas, e tinha assuntos, minha gente, assuntos relacionados com o meio ambiente, com a sustentabilidade, que enquanto aqui no Brasil você tinha meia dúzia de pessoas trabalhando, lá fora você tinha milhares. Mas é claro que a globalização, toda a academia, a universidade, tudo isso gera uma integração, um desenvolvimento, mas eu queria dizer que, mesmo assim, mesmo apesar de hoje termos muitas coisas desenvolvidas, nós ainda, às vezes, nos preocupamos pouco, né? Pouco, do ponto de vista assim, de programas de governo, de ações mais incisivas e com um volume de recursos destinado a essas questões que são para a qualidade de vida, são para o dia a dia das pessoas. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu estava numa universidade pública, mas você tinha um problema com o computador, e você falava, olha, estou com um problema assim, acessado, e rapidamente você já tinha de volta, você já tinha outros, ou seja, a coisa tem incentivo, né? anda de forma muito intensiva e efetiva. Eu vou agora, na sequência, de forma relativamente rápida, passar algumas fotos e pediria que cada um avaliasse dentro de si, né, o que sente com essas imagens que vocês vão ver. Se sente alguma coisa destrutiva ou construtiva, negativa ou positiva. Então, por exemplo, essas imagens seguintes, qual é a relação que ela tem com a infelicidade, né, com a questão da relação meio problemática diante da natureza? Nós temos exemplos aqui de desmatamento, né, muito sério. Temos aqui a queimada, imagem de secas, né, pessoas que precisam sobreviver de alguma forma, imagem de poluição, né, de zonas de eutrofização, imagens de enchentes, né, imagens de poluição da água e tudo mais. Isso aqui é um pasto bonito, né? Não é não, mesmo. Isso aqui é Baronesa no Rio Cachoeira, aqui tá bom. Erosão do solo, isso é muito sério, vou mencionar aqui daqui a pouco alguma coisa desse tipo. É a fome, né? Precisar sobreviver. Então, esse tipo de imagem nos leva à felicidade ou infelicidade, né? Que tipo de sentimento você tem a partir dessas imagens? Agora, no outro sentido, né? Qual seria a relação das imagens seguintes com a felicidade, ou com o bem-estar, ou com uma visão construtiva, um sentimento do cuidado, né? da dignidade das pessoas? Olha, que visão linda, né? Da Cataratas do Iguaçu, o que é Rio Santana, ali na imagem do Rio de Engenho, aqui perto, Rio de Engenho. Visitem o Rio de Engenho, viu? Ponto histórico aqui da Ilhéus. Olha que mata linda, né? Essa mata, será que é onde? Será que é no Paraná? Será que é em Pernambuco? Não. Essa mata é em Ilhéus. É a Mata da Esperança, uma reserva de 350 hectares, uma reserva municipal.
Ilhéus tem que se orgulhar para o mundo todo por isso. Olha que beleza essa floresta. Aqui é no Paraná, aqui é no Rio Almada, indo para a Lagoa Encantada, aqui é no Rio Santana, né? Sai de Guararema, passa em Ilhéus, vai desemboca em Ilhéus, mas assim, mostrando a exuberância da floresta, aqui é das praias do sul da Bahia, os pássaros da região, outra visão. Então, né, são imagens que eu acredito que para a maioria de quem está aqui assistindo traz um sentimento, né, de ação construtivista, ação, né, positiva. A água, para nós, minha gente, é uma coisa crucial dentre todos, né? A gente observa assim, aqui a questão do consumo, né, da água no mundo, canadense com 600 litros diariamente, o norte-americano 350, o brasileiro 187, e na África do Sul 20, ou seja, e colocando aí nessa linha vermelha a média ideal que a Organização Mundial de Saúde estabelece para um consumo suficiente, tá bem? E essa frase do Leonardo da Vinci é muito forte, né? Quando diz que o sangue é para o corpo, o que a água é para a terra. Eu tenho outra abordagem daqui a pouco nesse sentido. Esse link aí mostra uma pesquisa, né, que esse Masaru Emoto fez no Japão, e demonstrando como a água se influencia a partir do ambiente em volta. Então, assim, a técnica consistiu em expor a água a certos agentes externos, e congelar para depois fotografar os cristais dela. Não sei quem já viu isso, eu acho que não tem um caráter profundamente científico, mas é muito didático. Antes de mostrar as fotos, eu vou dizer para vocês por que é muito didático. Porque todos nós sabemos que nosso corpo é mais de 70% de água. Olha bem, meu corpo, vocês estão me vendo aqui, né? Daqui para cima, ó, pego daqui para cima, eu tenho aqui, ó, só aqui mais de 70%, 80% de água. Vamos imaginar que essa água é sadia, ou não é sadia. Porque essa água, ela reage às coisas boas ou não. E, em outro sentido, até de que forma o meu organismo reage ao ambiente externo, isso tem a ver com a própria questão da água. Então, vamos lá, só para vocês sentirem. Aqui, o primeiro fala a uma molécula de água na saída da nascente, uma água limpa, pura. Já embaixo fala uma molécula de água de um rio poluído. Aquele rio verde que você viu ali atrás que eu mostrei. Olha bem, que diferença. Em cima, uma molécula de água, quando um determinado... houve uma ameaça de morte, né, de agressão, de violência. E embaixo, uma molécula de água depois de uma atitude de gentileza, de um muito obrigado. Em cima, uma molécula de água ao som de um rock pesado. E embaixo, no momento de uma oração. Muito bem, minha gente. Então, é importante pensar nisso, né? Porque realmente a água é parte fundamental, assim como o oxigênio e os demais componentes, mas a água está apenas com 1% da água doce no mundo. É claro que hoje a tecnologia já permite dessalinizar a água, isso é muito importante, mas, assim, 1% é pouco, né, para toda a humanidade. E nesse sentido, a gente tem que lembrar que o Brasil ele é privilegiado nesse sentido, né? Daí está também, minha gente, um dos grandes interesses econômicos das grandes potências sobre o nosso país, não só pelo petróleo, não só pela riqueza natural, não só pela mão de obra, mas também pela água. Vamos entender que nós somos privilegiados, é um paísinho abençoado. E essa questão da água, para todos aqui nessa sala, é preciso pensar sobre essas perguntas. Quanto tempo eu demoro em um banho? Será que um banho bem tomado precisa ser de 20 minutos? Será que em 3 minutos eu não tomo um banho bem tomado? Vamos pensar nisso. Vamos pensar. E como é que fica a torneira quando escovamos os dentes? Fica aberta? Quando fazemos a barba? Quando lavamos o carro, os pratos? Então, por exemplo, lavar os pratos, né? Aquela torneira aberta o tempo todo,
Isso é uma coisa... São coisas que afetam todos aqui estão relacionados com essas questões. Na questão do banho, né, minha gente? Tem aquele aspecto de se molhar, se ensaboar, depois fechar a torneira e tal. Ou seja, tem todo um cuidado que, às vezes, é possível que a gente se torne pessoas mais coerentes com a natureza. E a água dos banhos, a água da máquina de lavar, ela pode ser reaproveitada? Será que pode? Muitos lugares já tem, né, todo um processo de reaproveitamento. Aqui em casa tem um balde de aproximadamente 80 litros do lado da máquina de lavar, e aquela água mais limpa, ela fica ali, ela entra ali. A água da centrifugação fica ali. Aquela água serve para muitos vasos sanitários durante o dia. Além do que, quando você vai começar uma segunda lavagem com uma roupa mais, né, menos necessária, você pode usar aquela água e depois passa para a água limpa. Vamos pensar nisso. Eu tenho certeza que aqui todos temos algo a refletir sobre esses pontos. E assim, olha, comentamos, né, que a água está dentro de nós, está fluindo aqui todo o tempo. Estou aqui com o meu sangue circulando por causa dela, né? Estou aqui respirando, pensando, olhando para vocês, né, aproveitando esse momento por causa da água e de outros componentes. E que esse estado da água, como se falou ali atrás, né, um estado da água saudável ou não, agressivo ou não, isso vai influenciar no nosso raciocínio, no nosso pensamento, nossa ação, nossa saúde, ou seja, nossa vida como um todo, né? E, né, aí apenas para reforçar toda a questão da água, da importância dela, e é preciso que, não só para a água, minha gente, mas para todos, nós precisamos pensar nessas expressões aqui, olha, de uso racional, de conservação, prevenção, de consciência, de convivência, né, que faz parte de um sistema, do respeito e da ética com relação não só às pessoas, mas com relação aos componentes do ambiente. Aqui é interessante essa reflexão, aí a gente pergunta para qualquer um, o que você faria com essa paisagem, né? Pode ser muita coisa, né? Mas é claro que os americanos, na sua história, fizeram nessa paisagem Manhattan, né? Com toda a sua população, todo o seu valor econômico, e assim por diante. Aqui a nossa região, né? A maioria está aqui na região, provavelmente, a maioria sabe um pouco dessa história, mas é importante frisar que nós somos uma região privilegiada. Olha, vocês estão vendo esse mapinha aqui? Esse mapinha aqui é do extremo sul da Bahia, né? Ali o branquinho lá embaixo é Espírito Santo, tá certo? Essa região, minha gente, vocês sabem o que é endemismo, né? Ou seja, repetindo, o endemismo é aquela condição biológica de determinadas espécies que vivem naquela região, se originam, desenvolvem e vivem naquela região. Elas são próprias daquela região. Então, essa região, minha gente, Bira provavelmente sabe disso, essa região, ela é, Bira, privilegiadíssima no mundo. O Brasil é o primeiro país mega diverso, é o país de maior biodiversidade do mundo. E essa região, Bira, é exemplar. Sabe por quê? Porque, Bira, espécies que tem nela estão aí acima dela, na Mata Atlântica do Norte, no norte da Bahia, Nordeste. Mas não estão lá no sul, né? Da Espírito Santo e Rio de Janeiro. Já espécies que estão no Espírito Santo e Rio de Janeiro, tá? Estão também nessa região, mas não estão no norte. Cadê o meu lixo que fica lá? Ou seja, essa região, ela apresenta endemismo de espécies, né, que é riquíssimo. Mas, de 1945, né, para, por exemplo, para 1990, né, esse é um trabalho de mapeamento feito pelo nosso colega Rezende, da CEPLAC, ali está posicionando para vocês Porto Seguro, né, ali mais ou menos na reta, ali na linha do ano 1990, aquele verdinho compridinho é o Monte Pascoal, a reserva do Monte Pascoal, tá? Mas observe que em 45 anos, nós perdemos aí, né, vamos botar aí praticamente 90 e tantos por cento da mata. E aí? Quais os reflexos disso? De que forma isso é negativo para os aspectos ambientais, para a água, para o ar, para a flora, para a fauna, né, para nós homens? Apesar de tudo, minha gente, né, para quem não é aqui da região, eu queria dizer com muito orgulho que nós somos uma região de uma beleza magnífica. Olha que eu conheço muitas coisas de agricultura por esse mundo afora, mas o cultivo de cacau, cabruca embaixo da mata, é um sistema de cultivo dos mais equilibrados ambientalmente que eu conheço no mundo todo.
Claro que do ponto de vista da produção técnica, a gente tem que avaliar muitos aspectos, né? Tem tido esse problema aqui, e tem que intervir para que essa produção melhore. Mas, do ponto de vista ambiental, minha gente, é um sistema perfeitamente ecológico. Observe que tem a mata, embaixo da mata tem o cacau, embaixo do cacau tem esse tapete de folha aí. Esse tapete de folha belíssimo protegendo o solo, que se chama uma roça bate-folha. E o sombreamento na cabruca, né? Já que o cacau é uma planta umbrófila, que tem umbrofilia. Ombro é sombra, filia, amizade. Então tem amizade com a sombra. Ela está embaixo das árvores, e essas árvores são árvores da Mata Atlântica, árvores nativas. Ou seja, isso é um exemplo para o mundo todo. E aí, essa questão do tipo de agricultura, de mata, de manejo, isso influencia muito na qualidade. Por exemplo, o cacau. O cacau, a gente fala assim, o que é qualidade? O que é que influencia a qualidade do cacau? Porque, olha bem, minha gente, estou falando aqui de cacau, parece agronomia só, não, mas tem a ver com o meio ambiente, tá? Por exemplo, de que forma o potássio ou o fósforo influencia na composição da gordura do cacau, o cálcio influencia na frutose, né? De que forma a água e os poros influenciam na catequina, que é um componente, né, bioquímico para o coração, de que forma a argila influencia na teobromina, de que forma os micro-organismos do solo influenciam os flavonoides para a nossa saúde. Então vejam que, a depender do tipo de solo, a depender de como esse solo é cuidado, recebe contaminante ou não, né? Nós hoje temos a linha da agricultura orgânica, esse solo pode dar um cacau mais ou menos saudável, mais ou menos ambientalmente sadio. Isso foi um motivo de, né, um estudo grande que eu fiz, né, envolvendo, como o Nieto falou, um tempo na Austrália, na Alemanha, e que ainda hoje eu produzo informações a partir disso. Mas isso aí me levou, inclusive, a publicar um trabalho. O trabalho está aí nessa partezinha verde, né? Que é um trabalho que tem o título de Cacau e Saúde Humana, da cabeça aos pés. E esse trabalho, essa revisão, mostrou de que o cacau serve para tudo isso que vocês estão vendo aí. Ó. Sistema neurológico, né? Com relação à depressão, cérebro, epilepsia e tal. No digestivo, no linfático imunológico, no cardiológico, no circulatório, no endócrino, no respiratório, no reprodutivo, no epidérmico, na saúde bucal. Então vejam que o cacau, ele tem no seu nome científico duas partes, teobroma, é um nome só. Mas o teo é Deus, o bromo é alimento. Então lá nas origens, não foi à toa que se passou a chamar o cacau de alimento dos deuses, e que está impresso no nome científico dele, teobroma, alimento dos deuses. Porque o cacau é um dos alimentos mais completos que a humanidade dispõe. Agora, é preciso que a gente entenda de que se você pega um chocolate com 15%, 10% de cacau, ele não chega nem aos pés de um que tem 70%, 80% de cacau. Ou seja, chocolate amargo, escuro, são aqueles mais benéficos. Certo, minha gente? E aí, volto. Qual a dependência desse sinal, desse resultado, dessa qualidade do cacau com os aspectos ambientais? Com a qualidade da água, a qualidade do ar, a qualidade do solo. Então, assim, a agronomia, a ciência mostra que o ar, né, com chuva ácida, poluído, influencia negativamente a composição da planta. A água contaminada também. O solo com problemas de poluentes também. Observem que, né, uma coisa termina refletindo na outra. Aqui é uma foto em bacia hidrográfica. Eu trago apenas para lembrar para vocês de que essa é uma questão fundamental. A gente tem que olhar a questão, a dinâmica da água não apenas no nosso barragenzinha, no nosso represazinha, mas como um todo. Né? Ou seja, é como se você olhasse a bacia como se fosse o seu corpo. Eu pergunto, você, ao cuidar do seu corpo, cuida só da cabeça? Ou cuida só do coração, ou só do estômago, ou só do pulmão, ou só da bexiga? Não. Você tem que cuidar dele todo, porque se o braço está complicado, vai refletir. Se o dente está ruim, se a perna está complicada, vai refletir em outras partes do corpo aí. Então, bacia hidrográfica, a gente é assim. A bacia hidrográfica tem essa visão. É preciso que a gente, nos nossos municípios, nossas comunidades, nossas associações, sempre entendamos isso sobre a bacia hidrográfica,
porque é uma forma de ver o ambiente de forma muito ampla e necessária. Tá? Ou seja, uma gotinha de água que cai lá em cima daquela serra, ela vai refletir nessa última casa aqui, se for o caso. Seja aquela gotinha sadia ou poluída. Uma gotinha de água que eu deixo cair no meu olho, se eu ponho uma gota de água sadia no meu olho, vai refletir bem no meu corpo. Mas se o contrário, também vai refletir até na ponta do meu pé, na ponta da minha mão. Sei que vocês entendem o que eu estou falando. E aí, tem todo um reflexo, né, dessa questão da bacia, do manejo de bacia, quanto ao êxodo rural, o homem no campo, a degradação do ambiente, conservação das terras, poluição do ambiente, né, os problemas hídricos. E isso aqui, também, para nós que somos das ciências agrárias, tem uma série de desdobramentos, minha gente. Uma série de desdobramentos. Nieta, está me ouvindo, Nieta? Sim, estou ouvindo. Legal, ótimo. Muito bem. Só falando de êxodo rural, por exemplo, queria chamar a atenção de vocês, né? Vejo mais ou menos o aspecto da idade do grupo aqui presente, não está muito diferente de mim, alguns mais novos, alguns não tanto, de que há uns 60, 70 anos atrás, a população urbana brasileira, a população urbana era de torno de 15%, 15 a 20%. Hoje, 60 anos depois, 70 anos depois, inverteu. Tem mais de 80% da população na cidade. E aí eu pergunto, qual o reflexo disso sobre a qualidade de vida para nós? Porque é o seguinte, minha gente, não foram 50 pessoas que saíram do campo nos últimos 60 anos. Não foram 500 pessoas, não foram 5 mil, não. Anotem aí, foram milhões, 50, 60, 70 milhões de pessoas ou mais que saíram do campo para a cidade. Então, essas pessoas vieram para a cidade como? Já com profissão, estudadas, instruídas, em condição de trabalhar, ou não? Ou foram para as favelas? Ou foram viver de marginalidade? Ou foram criar problemas sociais? Pronto, eu estou falando coisa que todo mundo aqui está careca de saber. Então, o êxodo rural, que não deixou o homem no campo, por várias razões, não vamos discutir aqui, faz com que hoje a gente tenha todos esses problemas sociais, particularmente na zona urbana, tá certo? Onde a maioria vive. E aí vem aquela relação que eu gosto de fazer, o seguinte, você tem aqui a terra, a planta e o homem. Aí eu pergunto, em que eles se relacionam? Há uma interdependência? Há um mutualismo? Olha, minha gente, isso é muito interessante e didático. O sangue do solo se chama solução do solo. Aqui dentro desse solo tem um líquido que é a solução. O sangue da árvore, dentro dessa árvore tem um sangue que se chama seiva. E a parte líquida nossa do corpo humano se chama sangue. Tem ou não tem analogia? Eu acabei de falar de que um cacau, né, que absorve uma água, um nutriente, um poluente, uma coisa boa dentro desse solo aqui, vai dar um chocolate melhor ou pior para você. Então, observe que essa relação entre o que eu chamo do sangue do solo, o sangue da planta, o sangue do homem, é muito interessante e eles são todos geridos pelo líquido, pela água. Veja como a água, eu estou, né, dedicando muito tempo à água, minha área, na verdade, é solos, né? Mas é importante que a gente pense nisso. E à medida que isso aqui ou seja, se você tem uma erosão no solo, essa erosão vai levar embora semente, adubo, corretivo, matéria orgânica, argila, micro-organismo, insumo, água, poluentes, coisas que são fundamentais para a agricultura, fundamentais para a qualidade ou não do seu produto. E isso aí, olha, vai influenciar, né, e refletir tanto dentro do solo, quanto dentro da planta, quanto para o homem. E assim por diante. Ou seja, esse cidadão colorido aí, esse homem aí, ele pode ser benéfico ou não para essa relação. Ele pode entender e ajudar ou não. Já no solo, aqui eu vou ser um pouco rápido, né?
a FAO também traz essa abordagem. Vocês começam aqui por cima, onde tem funções do solo. O solo, minha gente, ele não serve só, aí tem a setinha vermelha aí, ó, ele não serve só para a produção de alimentos, fibras e combustíveis. Se a gente vai rodando aí para cima, ele serve também para sequestrar carbono, purificar água, regular o clima, ciclar nutrientes, habitat para seres, regulação de enchentes, fonte de recursos genéticos farmacêuticos, né? Daí que sai a penicilina, né? Base para a infraestrutura urbana, fornecimento de materiais de construção, herança cultural, assim por diante. Ou seja, o solo, além de produzir alimentos, matérias-primas, ele nos presta uma série de serviços ambientais. Eu queria relembrar de que grande parte dos problemas que nós temos tido anos de seca, seja em Itabuna, seja em Ilhéu, seja em São Paulo, né? Em vários locais, decorre do manejo do solo nas bacias hidrográficas. Se o manejo do solo é deficiente nas bacias, reflete dessa forma. Nós temos hoje em dia, eu queria dizer que eu já estou me direcionando para o final. Hoje em dia a gente tem diversos projetos grandiosíssimos. Só que eu não estou conseguindo mais abrir. Alô? Vou seguir aqui, hein? Diversos projetos importantes nesse sentido, tá? Aquela questão de cidades sustentáveis, né? Preciso que a gente pense na cidade o que é uma prática que ajuda a ecologia urbana. Nós temos aqui no centro a questão da agroecologia, né? Na mistura de cultivos, que é uma forma de tentar reverter e resgatar um pouco do exemplo da natureza. Temos aqui do lado o exemplo da energia eólica, energia solar, que são fundamentais para um futuro mais limpo. E afora isso, mesmo, a gente tem muita gente boa chegando. Quando, Nieta, você me abordou sobre essa questão aqui, eu achei muito interessante. Isso aqui deveria estar se repetindo em vários locais, várias instituições, né? E o Lions traz essa mensagem importante, primeiro para o grupo interno, mas entendo de que, a partir daqui, Nieta, né? A partir daqui, vocês terão ações junto à comunidade. E, nesse momento, eu queria destacar essa questão da era da luz. A gente está, apesar de todas as dificuldades nossas, a gente está num momento de surpresas maravilhosas, né, no surgimento de pessoas iluminadas, das crianças índigo, crianças cristal, cidadãos éticos, de espíritos realmente de luz, com um sentido de evolução que é lição para todos nós. Então, assim, Nieta, Luciene, Sebastião, eu vejo que, a partir daqui, se vocês vão trabalhar com os jovens, né, fazer com que esses jovens visitem instituições que têm a ver com o ambiente, visitem projetos, áreas do campo, da zona rural, levar palestras para esses jovens, fazer exposições, levar filmes e vídeos, né? Elaborar folders e artigos e reportagens para esses jovens. Não só jovens, né? Mas para todos, até os membros do próprio Lions. E, sabe, Miriam, eu estive pensando aqui antes de começar, aqui na região tem uma situação agora que é fundamental. Não sei se Bira conhece, eu não conheço ainda. O campus novo da UFSB, Universidade Federal do Sul da Bahia, tem uma área que essa placa cedeu aqui na rodovia Itabuna-Ilhéus. O campus está praticamente com sua estrutura principal construída, e ele adota uma série de procedimentos que são ecologicamente, ambientalmente, técnicos e científicos. E eu estou, Bira, para ir lá com o grupo da UESC, para conhecer, porque eu não conheço ainda, porque eles têm uma série, Anitta, uma série de exemplos relacionados com água, lixo, água, ar, vegetação, esgoto, tudo isso que é um exemplo importante para todos nós. E aí, mais alguns pontos. Por exemplo, no nosso ponto de vista, nós gostamos disso? Ou não gostamos, né? Suponho. Não gostamos de desperdício, de mentira, de desrespeito, falsidade, de desigualdade social, de autoritarismo, violência, desonestidade, degradação e poluição. São coisas que nós não gostamos, confere? Agora, provavelmente, nós gostamos de paz, amor, cortesia, sinceridade, família, música, justiça, solidariedade, atenção, trabalho e natureza. E isso é uma cadeia que alimenta uma coisa ou outra, certo? Nesse sentido, é que a gente define
define a sua vida, se é saudável, se tem qualidade, se é coerente, se é respeitosa ou não. E aí, voltamos àquele slide, né? Para que a gente relembre de que há uma inter-relação simples, detalhada, mas permanente entre todos esses componentes. Não dá para separar. Se o homem separa, vocês viram que ele não se entende como sendo da natureza, né? Ou seja, ele se coloca lá em cima com o seu ego, né? Comandando tudo, mas na verdade ele devia pensar no sentido do eco e não do ego. Porque o eco é o conjunto integrado da vida, né? na comunidade de sistema a conviver. E aí a gente passa a entender mais um pouco essa questão da nossa prática do dia a dia, do ter versus o ser. Tá? E aí vem aquela questão do cuidado de novo, ou seja, o comportamento cuidadoso com o meio ambiente, ele é fundamental, atenção, minha gente, para a evolução material, evolução social e evolução espiritual, que talvez seja mais importante, que a gente não dá, às vezes, o devido valor. Então é isso, minha gente. É preciso que a gente entenda que essa relação entre o ambiente e o homem, né, é um sentido de mão dupla, que a gente precisa estar muito ativo para isso. Seja nas pequenas coisas ou nas grandes coisas. Ou seja, eu estou aqui falando com vocês algumas coisas, relembrando, mas tenho certeza que todos já sabem isso e todos tinham a mesma condição de fazer essa palestra que eu acabo de fazer para vocês. Nós queremos, né, agradecê-lo, foi assim, maravilhosa a palestra, teve muitos pontos, bem que nos chama a atenção, que a gente vai ficar mais alerta, principalmente quando nos referimos aos rios, às nossas casas, familiares e tudo mais. Mas, antes de tudo, nós temos aqui, eu anotei, que a companheira Fátima suspendeu a mão primeiro, bem no início. Agora, qual foi das duas Fátima? Não anotei, eu vi que só apareceu o nome de Fátima. Gostaria de falar uma coisa sobre o microfone? Eu te garanto que eu não fui. Mas quero parabenizar o professor pela excelente palestra, gostei muito, me acrescentou muita coisa. Muito obrigada. Também foi Bira, né? Bira também levantou a mão, foi a segunda pessoa. Ok, companheira. Eu já conheço o professor, um colega do amigo, Quintino, de há muito tempo. Eu fiquei realmente impactado com tanta coisa que eu não sabia, apesar de tudo que eu sabia e achava que sabia, mas vi que não sabia de nada. A situação que você colocou com relação à universidade e a necessidade de conhecimento daquilo que nós temos no âmbito território CEPLAC e Universidade Federal agora, dá um contraste muito bom para estudo e para comparação entre o que deveria ser e o que não poderia ser, e aí o seu convite eu endosso, porque lá nós temos algumas situações, inclusive com a unidade coordenada pelo nosso colega que você conhece, Arivaldo, que pode levar as pessoas a conhecer isso. E por fim, gostei de saber que o que eu faço com a sua palestra agora me deixou mais feliz, que é o uso do NIBS. A minha alimentação leva diariamente uma colher de sopa de NIBS com iogurte, e a quantidade de benefícios que você colocou aí só me ratifica a necessidade de continuar. Parabéns, você é uma pessoa iluminada. Obrigado, Bira. Eu posso disponibilizar, Bira, para a Antonieta, né, esse trabalho para a saúde humana, para ela socializar no Lions, ok? Muito bom, muito bom. Legal. Obrigada. Nós também foi Dona Maria, eu anotei aqui, levantou a mão, se ela quer falar ainda, está em tempo. Nós temos agora Vera Lúcia. Vera, pode falar. Abre seu microfone. Estão me ouvindo?
Sim. Boa noite. Gostei muito. Lions Clube Ilhéus Norte agradece. Será de grande proveito. Passarei para as companheiras que nos estão assistindo, principalmente para a nossa assessora do meio ambiente, que não pôde comparecer porque está dando aula nesse momento. Mas foi de grande proveito. Obrigada, boa noite. Nós temos agora Francesca Araújo. Hoje a palestra foi muito proveitosa. E eu queria fazer uma ressalva, né? Que toda a cidade já passou da hora de trabalhar nas questões ambientais nas escolas, de trabalhar com a reciclagem, né? Eu já levanto essa bandeira há muito tempo. Aqui no meu condomínio, eu fiz um trabalho de reciclagem, então tem uma cooperativa aqui que recicla semanalmente aqui no prédio. Eu tive que fazer toda uma orientação da maneira correta de reciclar. E tem um projeto aqui em Salvador muito bom, que é horta escolar e hortas urbanas, que a gente pode encabeçar também esse projeto para ir para outros interiores também, que é muito bom. Além de trabalhar com várias questões ambientais, ainda é um trabalho coletivo com a comunidade e ainda serve para o sustento das pessoas e serve também para estar utilizando na escolar. Então, é essa ressalva que eu queria colocar e parabéns pelo trabalho. Nós temos agora a companheira Sandra Virotti. Boa noite, companheiros. Professor Quintino, parabéns pela sua palestra. Eu acho que foi muito esclarecedora. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um rio que se chama o Rio Jacuí, que ele praticamente corta o Rio Grande todo. Então, nós temos um trabalho junto, inclusive, com o poder público, que são os comitês da preservação dos mananciais. Então, tem do Baixo Jacuí, do Alto Jacuí, e a gente faz trabalhos junto aos municípios, às prefeituras. Mas dentro do meu Lions, que eu participo, sou presidente da Comissão do Meio Ambiente, eu me alertei para uma colocação do professor de que deve-se trabalhar com os jovens. Como que nós poderíamos engajar esses jovens nessa preservação dos rios, principalmente? Que aqui o nosso foco, a nossa cidade de São Jerônimo, ela é banhada toda pelo rio Jacuí, e que ele deságua no rio Guaíba, que é em Porto Alegre, né? Aqui é uma sequência, tem os arroios que levam as águas para o rio principal, que é o Jacuí ele deságua no manancial, que é o Guaíba vai para a Lagoa dos Patos e da Lagoa dos Patos para o mar. Então, nós temos toda uma cadeia, e em alguns trechos é mais poluído, outros é mais preservado, né? Porque aqui na nossa região nós temos muita plantação de arroz, que ela é toda irrigada do rio. Então, todos os interesses, a preservação da água para o ser humano, para os animais e para a agricultura, né? Todas elas todo mundo tem que usufruir de alguma maneira, mas preservar. Mas a minha pergunta é, que tipo de trabalho eu poderia levar do nosso clube para as crianças e os jovens? Pensando já nas gerações futuras, a gente está fazendo a nossa parte, né? Como o professor disse, nós já somos uma equipe, né, de uma certa idade, mas a gente tem que pensar de levar essa cultura e essa ideia para serem preservados. Daqui a pouco a gente não está mais aqui e outros têm que nos seguir e manter, né, esse projeto. Muito obrigada. Ok, Luciana, eu vou responder aqui a Sandra. Então, Sandra, muito bom. E vejam como eu comentei, né? À medida que a gente está em regiões diferentes, a gente traz realidades que servem de exemplos para outros. A questão dos comitês existem, Sandra, né, de forma geral, mas nem sempre
são tão estruturados, né, organizados como em outras regiões, né? E agora eu tenho certeza de que, assim, instituições como o Lions, né, tem toda a condição de fazer parte, né, desses comitês, dessas iniciativas, por todos os propósitos, objetivos e toda a composição da riqueza humana que a instituição traz, né? Isso não tenha dúvida. Eu comentei, Sandra, sobre algumas possíveis atividades, porque isso vai depender da realidade de cada local, de cada, né, escritório e tal, mas eu comentei sobre as visitas às instituições que dão exemplos de projetos ambientais, acesso a projetos, acesso a atividades de campo, né? A questão de palestra, de folders, de exposições, de filmes, vídeos. Agora, a gente vê no dia a dia, Sandra, de que os currículos já têm, né, uma coisa que deve ser obrigatória, mas nem sempre tem a devida ênfase. Mas, assim, eu tenho certeza de que um jovem, né, jovem que vê uma figura ou uma maquete conectando água, solo, planta, animais, homem, etc., ele dificilmente vai esquecer. Então, às vezes, a estratégia, né, didática, pedagógica que você usa junto aos jovens, claro, dependendo da série que ele está, tudo isso vai ser importante, né? É como eu digo, aqui, esse grupo aqui tem uma bagagem enorme nesse assunto. Cada um dentro da sua realidade, cada um dentro da sua, né? Como o Bira falou, não, sabia isso, não sabia aquilo, assim como eu também. Mas, assim, mas, apesar, Sandra, do bagagem que todos nós trazemos aqui, apesar de da bagagem que todos nós trazemos, eu tenho certeza que algumas poucas coisas que eu trouxe hoje aqui, algumas poucas imagens, vão ficar no coração, na mente de vocês, daqui para frente. Entendeu, Sandra? Então, assim, a função da educação, né, é isso aí. A Luana coloca aqui no chat de que a UESC tem um PRODEMA, né, que tem mestrado e doutorado em meio ambiente. Eu já trabalhei muito no PRODEMA, já orientei trabalhos lá, né? E então é um curso importantíssimo, porque ele abre o leque para trabalhar questões ambientais para qualquer profissão, seja médico, sociólogo, advogado, agrônomo, biólogo, teólogo. É muito legal o curso, bem eclético, é muito bom nesse sentido, bem lembrado aí. Mas é isso, Sandra, te agradeço, viu, essa lembrança assim, alguém aqui já ouviu falar do programa Produtor de Águas? Aí eu costumo perguntar, viu, Sandra? Por exemplo, o nome do rio que você falou foi Rio Itaípe? Rio Jacuí. Jacuípe. Então, você chega na escola, na sala de aula, aí na sua cidade, e pergunta: minha gente, a água que chega na sua torneira vem de onde? Olha bem, está arriscado de ter gente que não sabe de onde vem a torneira, a água. Aqui, por exemplo, em Itabuna, vou dizer aqui para vocês, eu tenho certeza que aqui tem gente no grupo que não sabe. Eu não vou perguntar não, só vou dizer, viu? Em Itabuna, a água que chega na nossa torneira vem de onde? Muita gente aqui não sabe. Sabe de onde, minha gente? Sabe onde é que está a principal nascente? Em Almadina. Cidade. Uma cidadezinha que está aqui na bacia do Rio Almada. Passa daqui para lá, passa por Quaraci, Itajuípe, tal, até chegar lá. E aí eu pergunto, alguém conhece Dona Francisca lá em Almadina? Não. E se eu disser que Dona Francisca é responsável por conservar a mata na nascente do Rio Almada, que, por sua vez, abastece a represa, que, por sua vez, chega na minha torneira? Então, Sandra, existe um programa de governo, né, um programa oficial, em que prefeitura, sindicato, a atividade rural junta para pagar para Dona Francisca. Aqui não existe isso. Hein? Aqui na Bahia só existe, que eu saiba, um projeto em Ituberá e outro em Ibirapitanga. Mas Dona Francisca, hipoteticamente, deveria e merece, tecnicamente, receber um subsídio por isso, porque ela abastece 30, 40 mil domicílios em Itabuna, com a represa lá na nascente da roçazinha dela em Almadina.
Então, Sandra, isso é uma coisa maravilhosa de se entender, e o que ela receberia não é muito, mas se ela recebe R$1.000, R$1.500 por ano, já é uma ajuda para o pequeno agricultor. E outra coisa, Sandra, é que nós não sentiríamos nada, porque 30 mil domicílios é como se acrescentasse na conta de água de cada um 0,15, 0,20 centavos, entendeu? Somados, daria esses 1.000 e tanto para a dona Francisca e outros produtores de água. Eu estou falando de um programa que é importante, ligado à ANA, Agência Nacional de Águas, né, do governo brasileiro. Aqui na nossa região, nós temos um programa que é das APAs, as áreas de proteção ambiental. Então, se a tua propriedade particular, né, que tu pagas o ITR, o IPTU, está dentro de uma APA, tu ganha subsídios, né, de descontos nesses impostos que tu tem que pagar, com a contrapartida que tu vai preservar aqueles tanto mananciais quanto reservas ambientais de animais, né? Porque aqui nós temos muitas reservas de aves migratórias que vêm de outras regiões e eles precisam da água, dos alimentos. Então, essas propriedades que preservam, que estão dentro das APAs, também recebem esses subsídios. É uma área muito interessante e toda interligada, né? Por isso que quanto mais a gente estuda e lê, mais se apaixona pelo meio ambiente, né? Nós E temos agradeço três agradeço, só para finalizar, o LA2, que mandou esse link. Eu não sei como que chegou no meu WhatsApp, mas agradeço profundamente esse convite, porque valeu a pena essa nossa live. Obrigada. Nós temos agora nossa companheira Yara Freitas, Maria José e Súliva, encerrando assim as nossas considerações, para começarmos as considerações finais ali da companheira. Pois não, Yara? Parabéns, grande professor Quintino. Um prazer conhecê-lo. Estou aqui em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Nós somos realmente privilegiados em estar nessa região. Agradeço muito a Deus por estar aqui, né, e dizer que essas ações têm que ser mais incisivas mesmo para a gente conseguir manter o nosso meio ambiente mais saudável. Eu espero que a gente pense bastante, né, e coloque isso em prática, porque não adianta a gente ficar ouvindo, né, e depois a gente não tem como fazer, né, acontecer. Parabéns a toda a nossa companheira governadora maravilhosa, todos os companheiros. Um abraço a todos. Maria José Coutinho. Parabéns, professor Quintino. Gostei muito da live, muito esclarecedora. Passarei para meus companheiros, né, que não puderam assistir. E eu acredito que você foi professor de meu esposo, César Rubem Braga dos Reis. CEPLAC Valença. Eu sou do Light Clube de Valença. Se eu não me engano, eu lhe conheci também aí, na CEPLAC, no CEP. Foi muito bom ouvir e me lembrei, apesar que ele já está no Oriente Eterno. Mas eu lembrei muito porque eu acompanhava ele nos cursos de vassoura de brútia. Eu estava de férias e eu sempre acompanhei. Sempre gostei de fazenda, dos cursos. Muito bom. Parabéns. E agradeço também a Luciene, a Antonieta, né, por proporcionar essa maravilhosa live. Gratidão. Luciene, depois eu respondo para Maria José, viu? Ok. Súliva. Boa noite a todos. Quero parabenizar o professor Quintino pela sua belíssima apresentação, pelo tema, um tema apaixonante que nós não podemos, em absoluto, pensar um minuto diferente. Quero parabenizar ainda a nossa governadora, Luciene Pires, por essa belíssima live, Antonieta, e todos aqueles que estão presentes, que a nossa presença, enquanto companheiros Leão, é muito importante
para todas as causas globais, como o Lions cuida muito bem dessa parte também. Eu queria parabenizar o Lions Clubes Internacional, que coaduna muito bem com um dos propósitos das missões mais importantes, que é erradicar a pobreza extrema e a fome. Nós não podemos falar em pobreza, em fome, sem falar do meio ambiente, porque é da natureza que vem todos os nossos alimentos e que o homem, eu acredito, e por isso eu estou comungando com muitas perguntas que foram feitas, muitas questões, inclusive lançadas pelo próprio professor, de o porquê que a terra, a natureza, às vezes, não é tratada como merece, como deve. Eu sempre me pergunto isso e me questiono, eu não estou querendo fazer nenhuma tese, mas acho que o homem se desassocia do meio ambiente. Ele se coloca equidistante. E, na verdade, no meu pensamento, no meu humilde pensamento, o homem, ele é o meio ambiente. A questão do ter e do ser foi muito bem colocada, professor. O homem é o meio ambiente. E se nós pensarmos e agirmos desta forma, nos olhando como meio ambiente, seria tudo mais fácil, querida Sandra, porque os adolescentes, as crianças, iam entender que são meio ambiente. Então, essa é só uma manifestação da dor que eu tenho por não termos esse entendimento de quando nascemos, por faltar no Brasil, e eu acredito em outras nações, a questão da educação ambiental. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns, o DLA2 está bombando. Obrigada. Nós vamos dar continuidade. O professor Quintino quer falar alguma coisa ainda? Ou podemos passar para a Antonieta fazer as considerações? Na verdade, Luciane, me permita, Dieta, porque o pessoal fez alguma menção aí, né, e eu queria dizer o seguinte, a região de Eunápolis, Yara, todas as regiões nossas, né, por isso que eu falei, cada região tem um histórico que a gente precisa considerar e projetar, né? Eu já passei um tempo nos Estados Unidos, Yara, estudando o solo daí, de Eunápolis, dessa região. Mas esse solo não tem só aí. O solo eu estudei, foi o solo daí, de Porto Seguro. Esse solo ele vem lá do Rio de Janeiro, passa pelo Espírito Santo, vai pela Bahia, vai para o Sergipe, Pernambuco, vai subindo até o norte. É o solo que a gente chama solo de tabuleiros. E por que é importante isso? Porque quanto mais você entende o solo, você pode cuidar melhor dele, você pode ser menos agressivo, você pode ser mais respeitoso e saber conviver melhor com ele. Né? Se todos conhecem a região de Eunápolis, sabem que é uma região que tem várias áreas planas, e depois um vale, sobe de novo, plano de novo. Aquela região plana ali, a gente chama de tabuleiros. Tabuleiros. É uma história bonita, viu, Sullivan? Esses tabuleiros são solos, eles não surgiram ali onde eles estão. Eles surgiram a quilômetros de distância, vieram, se depositaram ali. Aí formam aqueles tabuleiros. E aí isso gera uma situação difícil para a agricultura, né? Mas que a ciência faz com que a gente entenda e saiba manejar bem aquela área. Né? Uma coisa, Maria José, você falando, né, do César, é o seguinte, na verdade, provavelmente a gente já se viu em algum canto, né? Seja, eu já fui diretor da EMARC, também em Tapetinga, sabe? E já viajava muito para Valência, para outras EMARCs. E assim, o trabalho, claro, você falando assim, a gente se conecta e lembra do César, lembra da trajetória, do papel de cada um. E sabe, o papel de cada um aqui é um papel que se eterniza, sabe? Seja qual for sua profissão, tudo que você faz vai ficar, não acaba, né? E assim, é claro que a gente sempre lembra da figura do professor. E o professor, Maria José, ele
vai passando o seu estilo de vida e suas mensagens para milhares e milhares de jovens. Então, esse cabra é um cabra que não morre, sabe? Ele se eterniza, porque ele fica com uma mensagem para muitas coisas para frente. E assim, se falou aqui, né, do trabalho de cada escritório do Lions, etc. E é isso, minha gente. Se colocou aqui na abordagem do cuidado, que você tem o global e o local, então cada grupo aí fazendo seu trabalho no local já é uma semente, um embrião que é fundamental para que a gente realmente efetive essa preocupação nossa, entendimento e respeito pelo meio ambiente. Ok, Luciano. Agora nós temos a companheira Antonieta Mendes, a nossa assessora do meio ambiente, que vai fazer as considerações finais, né? Abre seu microfone. Quintino, quero parabenizá-lo por essa bela aula, né? Foi uma aula. Não tinha dúvida que seria essa bela aula mesmo. Então, parabéns. Eu tenho um pensamento que eu trago sempre comigo, que é o seguinte: toda ação perpassa, antes de tudo, por cada um de nós, né? Então, fazendo uma ponte entre o que Quintino falou, quem está se vendo nessa página foi a primeira pergunta que ele nos fez, né? E nessa ação que perpassa por cada um de nós, está inserida essa pergunta, né? Quem eu estou, como é que eu estou me vendo nesse mundo também? Como é que eu estou me vendo fazendo parte desse mundo? E será que eu me sinto parte desse mundo? Né? Qual é a minha contribuição para que esse mundo se torne melhor? Porque foi falada a questão do cuidado que nós temos que ter. E eu acho que a palavra de ordem, governadora Luciene, a palavra de ordem no mundo hoje deveria ser o cuidado. Certo? Cuidado consigo mesmo, cuidado com o próximo, cuidado com a natureza, porque nós somos parte dessa natureza. Não é isso? E temos aqui outras questões que nós poderíamos ficar aqui, passar a noite toda conversando, mas eu vou apenas ler um pequeno trecho do que eu escrevi, e que eu já postei isso até no Lions. O Papa Francisco, na sua encíclica sobre o meio ambiente, ele fala do cuidado da casa comum, o nosso planeta, que é a nossa casa comum, né? E cita Francisco de Assis também, e Quintino já se referiu a Francisco de Assis na sua fala, e no seu Cântico da Terra, ele também lembra dessa casa comum, que é como uma irmã, um irmão, e com a qual partilhamos a nossa existência. É como uma bela mãe que nos acolhe em seus braços. E, portanto, nós podemos pensar, essa bela mãe que nos acolhe em seus braços, né? O que é que nós damos retorno? O que é que nós damos de retorno? O que é que nós queremos também, dando esse abraço, vamos dizer assim, nessa irmã, nesse irmão, nessa irmã terra, né? E fazendo uma analogia entre esse pensamento de Francisco, né? Nós podemos refletir também sobre a importância do nosso planeta, Terra, né? Desse cuidado que nós devemos ter com os animais, com as plantas, vento, chuva, tudo está interligado. Nada é dissociado. O cuidado com nós mesmos, pois somos parte de um todo. Querendo ou não, estamos interligados. Então, nós somos, na realidade, unos, né? Somos unos. E, como diz o texto de Cora Coralina, somos retalhos, uma coxa que está sendo costurados aos poucos,
e nós somos parte dessa coxa. Então, eu desejo para todos os companheiros e companheiras, os assessores do meio ambiente, dos clubes, que sigamos nesse caminho, porque temos, assim, o Laios Internacional, o nosso Distrito LA2, a nossa governadora Luciene, que estão aí abertos, estão nos abraçando também, e nós temos que dar essa devolução, vamos dizer assim, cada um dando a sua pequena contribuição. Não precisa ser uma grande contribuição, porque às vezes a gente pensa assim, mas eu não vou poder fazer uma campanha maravilhosa. Mas aí todas as campanhas são maravilhosas, sejam grandes, sejam pequenas, porque se cada um fizer um pouquinho, ela vai tornar-se grande, não é isso? Então, é com esse pensamento que eu peço ao companheiro Sebastião, que, se possível, poste aí uma ação já de um Lions do nosso distrito. É o Lions Clube de Jequié. Estão visualizando? Não. Não. O Lions Clube de Jequié, eles estão trabalhando com o preparo de mudas frutíferas e nativas para distribuição e plantio. Essa é a primeira etapa do projeto deles, que tem outras etapas e futuramente nós falaremos mais sobre isso com a assessora do meio ambiente. Ela não pôde estar presente nesse momento. Não apareceu, Sebastião. Não? Não. Não. Voltamos. Foi postado já no distrito, né? Foi. Se não conseguir passar, aí a gente pede para os companheiros dar uma olhada, mas tem outros distritos aqui presentes. Acho que agora vai. Isso. Isso. Pronto. Apareceu, E aí, são as imagens bem rápidas que nós vamos passar. Aí são eles, né? Fazendo já, preparando as mudas de frutas e plantas nativas. Pronto, só isso. Então é isso, companheiros. E aos poucos nós vamos nos organizando, né, das campanhas que nós temos que fazer, cada clube, e me colocar à disposição também de vocês, naquilo que eu puder ajudar, estarei aqui à disposição. Obrigada, governador. E nós agora queremos agradecer, né? Agradecer aos companheiros, nós vamos começar assim, vou citar aqui o nome de algumas pessoas, e em nome deles vou, né, agradecendo ao pessoal dos outros distritos. Nós temos aqui presente o nosso PDG, coordenador dos futuros governadores, que foi o meu, nosso José Carlos Stipe, né, ele está aqui presente na nossa live aqui virtual, na sala. Muito obrigada pela sua presença, nos alegra cada vez mais. Nós queremos agradecer a companheira Karine Virgínia, que também está presente, ela faz parte do meio ambiente, do múltiplo, o nosso DMLA. Então, ela está aqui presente na nossa sala também, né? Nós temos aí várias outras pessoas, a companheira Sandra Virotti, que também não é do nosso, que nos prestigiando, que nós estamos muito felizes de ver que o nosso card andou, é porque, com certeza, foi nas mensagens ali nas mídias, que nós fazemos parte daquele grupo, e Karine também
ter colocado. Então, isso nos honra cada vez mais, nos alegra, nos anima, nos motiva a continuar no nosso trabalho, naquilo que nós propusemos fazer. E o meio ambiente, nós começamos agora, o mês de setembro e tudo, é o mês que o LAIOS Internacional, como um todo, comemora. Nós queremos agradecer o nosso companheiro Sebastião, que sempre está alerta aí na parte de tecnologia, a nossa companheira Aurelita, secretária, que nos trouxe a mensagem, a nossa companheira Antonieta, que ela começou a idealizar, achou o que podia ser, e foi pensando, e hoje nos trouxe tudo isso aqui que está. O nosso Quintino foi convidado por ele, é muito gratificante de termos uma pessoa tão gabaritada, com toda essa carga, né, de informações, que doou seu tempo para poder trazer essas orientações, esse conhecimento, que por mais que a gente tenha uma sementinha, mas nos abriu a visão para um momento, né, que nós podemos mudar muita coisa na nossa vivência, ou com os netos, ou com os filhos, e por aí a gente já vai colocando em prática. Nós ficamos agradecidos por esse momento, e todos vocês, né, os nossos companheiros que aqui estão, que deixaram alguma coisa, deixou de fazer, de ficar com o familiar para estar aqui. Nós queremos agradecer também aqueles companheiros que estão aí nos bastidores, que nós sabemos que tem mais gente, não é só, né, da tecnologia, tem o filho da companheira Antonieta, que está aí também manuseando, orientando, mandando mensagenzinha, isso é muito importante. Então, gente, nós estamos muito felizes de termos conseguido realizar essa live com um tema maravilhoso, e só nos resta mesmo agradecer que todos nós possamos, né, colocar essa semente que está aí para germinar e colocar os nossos clubes para poder produzir em cima de tudo isso. Então, é Luiz Antônio, o nome do filho da companheira Antonieta, que está aí nos bastidores. E nós vamos agradecer também a companheira Cristiane Vidal, ela vai fazer, né, a prece, ela é do meio ambiente, do LAIOS Clube Itabuna Sul, ela fará a oração ao Brasil. Muito obrigada mesmo. Vamos fazer para encerrarmos, que é o horário nosso. Obrigada, governadora. Oração pelo Brasil. Ó Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infundir em nós o amor ao estudo e ao trabalho, para que façamos da nossa pátria uma terra de paz, de ordem e de grandeza. Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Então, palmas para todos vocês. E nossa família. Parabéns, Luciene. Parabéns mesmo. Obrigada. Parabéns, Lu. Muito obrigada pelo convite. Eu aceito, se tiverem outras lives assim interessantes, podem mandar convite que a gente participa. Foi um prazer conhecê-los. Luciene, nesse último fim de semana, eu fui nomeado oficialmente o assessor de meio ambiente do Distrito Múltiplo RC. Ah, parabéns, parabéns. Só então, melhor ainda está aqui hoje. A temperatura que está aí na Bahia. Oi? Temos também aqui a companheira Cleusa Lopes, do distrito LB1. Ah, também aqui da live. Obrigada, companheira. Parabéns. Nós estamos gratificantes por vocês estarem aqui. Qual é a temperatura que está aí na Bahia? Aqui está quente, viu, gente? Eu estou com 9 graus. A Lenta está com 24. Acho que nós estamos com frio, aqui é inverno. Aqui também um frio horrível. Ontem deu 14. Eu estou no Rio de Janeiro, mas aqui está fazendo frio. Muito frio, muito frio. Esse Brasil é maravilhoso. Sou prazer, temperatura para todos os gostos.
É bom Companheira demais. Fátima, Boa boa. noite a todos. Vai, José. Companheira Luciane, todos. Beijo, Muito obrigado. Tchau. Eu que Obrigada. agradeço a todos vocês. Informar a Muito companheira obrigada mesmo. Antonieta que o Fátima. assessor de meio ambiente do nosso clube, o companheiro Gente, Vinícius, que venham outras representa lives, o viu? GAP, Tchau, que é o tchau. grupo de questões de praia, ele vai entrar em contato e começar os trabalhos. Quintino, meu abraço, meu irmão, um abraço. Obrigada, boa noite, gente. Obrigada, Quintino. Espero a disponibilização do material, viu? Tá certo. Ok. Zé Carlos, companheira. Sua companheira. Zé Carlos. Sua companheira está aqui assistindo? Você quer saber se a companheira, a esposa de Carlos Stipe, está assistindo a isso? Companheira do Não, companheiro. ela não está, mas está pertinho. Espera aí, Ela Beth. está perguntando. A Fátima estava perguntando. É Vera mesmo que eu queria. É isso mesmo, é Verinha. É Verinha. É. Mostra a cara, Verinha. Está escondida aí? A Célia. Vai, Célia. Célia, querida. Aqui Oi, tá a Bela. Luciene. Tudo bom? Luciene, tudo bom, querida? Tudo bem. Bom estar com vocês. Boa noite a todo mundo. Boa noite, doutor Quintino. Beijo grande. Me fez voltar. Muita saúde e paz para todos. Também sou agrônomo de formação. Me formei lá em Juazeiro, na Você lembra que é a Luciene? 1980, ok? Um grande abraço para vocês. Gostei muito da palestra. Outro para você. Yara, um beijo. Um abraço, Yara, Dario. Obrigada, companheiro. Foi um prazer estar com vocês também, viu? E falar Nós nisso, Paulo agradecemos, Afonso, agora, Vânia. esse final de semana, estava com 18 graus. Diga aí. Luciene, que vem Em as próximas Salvador, lives, em Salvador, 23 viu? graus. Estamos juntos. Rio, Salvador, Obrigada. Obrigada, Fátima. Parabéns para vocês. Foi ótima a live. Muito boa, viu? Próximo mês De teremos qualquer mais. de qualquer maneira, conscientizou todo mundo, né, que assistiu, e a gente agora vai partir para uma ação mais forte, mais consciente, né, com tudo isso que nós ouvimos aqui. Com certeza. Parabéns ao professor Quintino. Eu peço a todos vocês, sabe o quê? Vamos fortalecer ideias. Isso. Não é? Porque, de repente, ficamos perdidos em relação ao que fazer e como fazer. Alguém tem uma ideia legal e dá para a gente copiar, né, ideias, não é? Isso. Eu gosto muito de trabalho, o Lions na ação, no meio do povo, sabe? Mostrando, divulgando, não escondido. Assim, porque a gente indo para a rua, até um panfleto que a gente entrega, o pessoal vê que a gente está ali numa ação de Lions, lutando por aquele ideal, né? Eu acho que até uma... Chama a atenção e serve até para as pessoas terem vontade de entrar no nosso movimento, que é assim que a gente tem feito aqui. Sabe uma coisa que eu pensei também, se a gente pudesse fazer, era pintar todos os quebra-molas da cidade. Meu Deus do céu, porque é uma ação que eles não fazem, e se a gente tivesse o apoio do município para que o Lions fosse, não fizesse, mas procurasse alguém que não era, desse uma tinta nesse... Porque, de repente, a maioria dos quebra-molas, a gente passa por cima de uma maneira que nem vê direito.